Capítulo 2. Vários dias depois, Hokongai. Hisagi Shuhei está envolvido em dois trabalhos diferentes ao mesmo tempo. Um desses trabalhos é sobre sua função profissional como tenente da Divisão 9, que todos sabem. O outro é como editor-chefe da Sereitei Communication. Sereitei Communication é uma revista de instituições públicas que ocasionalmente é distribuída pela Sereitei e até algumas partes de Hokongai e está basicamente sob a direção da 9ª Divisão. Naturalmente, devem ser tratados como trabalhos iguais, mas já que a natureza de um dos trabalhos difere muito dos deveres primários de Shinigami, foi efetivamente considerado pela sociedade como sendo um trabalho paralelo. Até várias centenas de anos, algo como blocos de notas impressos eram usados para emitir proclamações ao público em geral, mas desde o período em que Tousen Kanami se tornou capitão, esse formato foi rapidamente mudado de acordo com as técnicas de impressão do mundo humano. Devido à disposição séria de Tousen, o próprio capitão começou a trabalhar como editor. Agora está sendo difundida pela Sereitei como uma grande revista informacional, publicada com muitas histórias em execução, ensaios e novelas, e assim por diante, escritos pelos próprios capitães. Depois que Tousen deixou a Soul Society, Hisagi, que era o seu tenente, tornou-se responsável por esse papel. Embora o capitão original Muguruma Kensei tenha retornado e devesse tornar seu editor-chefe, ele próprio confiou todas as decisões a Hisagi dizendo: "Durante o meu tempo eu deixo isso para as tropas. Francamente, simplesmente não me convém." Mesmo agora, Hisagi continuou os deveres editoriais como editor-chefe. Mesmo o editor-chefe Sama da Sereitei Communication passou por todo esse problema, o que ele pode querer comigo? A voz interrogativa de uma mulher ressoou da porta de uma determinada residência. "Estou coletando informações para um artigo, é claro." A outra parte a quem Hisagi respondeu é a pirotécnica Shiba Kukaku. Pode-se dizer que ela é uma pessoa de clara influência dentro da vasta extensão de Hokongai. "O que foi? É sobre o meu novo projeto de arte?" "Desisto. Não é uma exposição que você conheça." Com uma expressão orgulhosa que era contraditória com suas palavras, ela chamou sua atenção para o item da... Com uma expressão orgulhosa que era contraditória com suas palavras, ela chamou sua atenção para o item de arte, estátuas de pedra segurando uma bandeira que Hisagi acabara de passar por pouco tempo. Duas estátuas enormes que imitavam homens de aparência severa estavam um ao lado do outro enquanto golpeavam uma estranha pose. Impressas na bandeira estavam as palavras: "Bem-vindo à residência de Shiba Kukaku." Não, bem, certamente se tornaria um tópico popular de conversa em alguns lugares. Então é sobre a capa da próxima edição da Sereitei Communication? Eu já tenho mais ou menos um plano para isso. Shuhei tinha respondido com uma resposta bastante inofensiva, a fim de se esquivar do verdadeiro problema em questão que ele tinha que abordar. "Eu gostaria da cooperação de Kukaku-san em documentar as memórias da Grande Guerra de Proteção do Rei das Almas." "Hã? Memórias? Você sabia que não se passou nem meio ano desde que ela ocorreu? É precisamente por isso que eu quero manter registros precisos sem qualquer demora." Shiba Kukaku é uma pirotécnica tanto na superfície quanto nos bastidores. Todo o envolvimento com a Divisão Zero foi declarado como trabalhos secundários. Portanto, Hisagi, tenente da 9ª Divisão, se aproxima deste ponto de vista, mas há uma curiosa atmosfera sobre Kukaku. A atitude de muitos dos tenentes era de respeito a ela. Na verdade, apesar de serem atualmente uma casa excluída, o clã Shiba é uma família respeitável que produziu uma série de capitães e oficiais. Era uma família de boa posição social a ponto em que eram nomeados como um dos 5 grandes clãs nobres, ao lado dos clãs Kutiki e Shiruin. Em outras palavras, a própria Shiba Kukaku, que está diante dele, também é uma pessoa consideravelmente poderosa. Ele tinha ouvido falar que ela já havia derrotado um dos ferozes porteiros da Sereitei com um único Kido, sozinha. Aos olhos de Hisagi, não era apenas uma pirotécnica. Ele acreditava que a Soul Society aparentemente desconhece a extensão de seu poder. Essa visita a ela tem por objetivo coletar informações para a Sereitei Communication, exatamente como ele afirmou.
Embora a Sereitei Communication tenha atualmente suspendido a publicação devido a problemas com seu sistema de publicação, uma pequena circulação de uma versão simplificada está sendo distribuída em vários lugares, a fim de informar extensivamente o estado da reconstrução do pós-guerra ao público em geral. Com o objetivo de conseguir informações oficialmente impressas e publicadas no primeiro aniversário do período pós-guerra, foi gradualmente ganhando um pouco de apoio seguro. Então, como esperança para a primeira reedição altamente antecipada, ele começou a receber pedidos de muitos leitores pedindo detalhes sobre a Grande Guerra de Proteção do Rei das Almas, para que fosse abordado em sua própria coluna chamada Ensine-me, Shuhei Sensei. Ensine-me, Shuhei Sensei apareceu na Sereitei Communication há muito tempo. É uma coluna onde Shuhei responde às questões dos leitores. No entanto, sua popularidade é incerta e, embora possa ser revivida sempre que houver demanda, é um projeto instável que geralmente é interrompido após apenas algumas publicações a partir de sua retomada. Entretanto, as pessoas da Sereitei ainda não conseguem entender a imagem completa da guerra. Parece que eles estão distraídos pela ansiedade sobre se a guerra realmente terminou ou se essas coisas nunca mais voltariam a acontecer. Uma seção nessa revista pública, Sereitei Comunicação, procura dissipar esses medos. Na verdade, embora houvesse muitas opiniões, uma explicação de toda a história da guerra era desejada na própria revista, não apenas limitada a Ensina-me, Shuhei Sensei. Shuhei decidiu tratar todos esses pedidos em sua própria coluna. Essa é uma enorme tarefa imposta à Sereitei Communication. Não pode ser deixada inteiramente aos membros de esquadrão. De acordo com a primeira reedição da Sereitei Communication, Ensine-me, Shuhei Sensei vai fazer um retorno na forma de uma série. É ele quem deve segurar as próprias rédeas da informação. Com tanto entusiasmo, Hisagi saía todos os dias, correndo ao entrevistar as opiniões do Departamento Visual, do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento e da equipe especial de socorro da 4ª Divisão, mas como esperava, não estava reunindo informações suficientes. Parece que praticamente não havia ninguém entre essas pessoas que pudesse observar a totalidade da guerra a partir de uma visão de pássaro. Realmente, quantas histórias de pessoas ele teria que juntar antes de se aproximar desse domínio? Tais dúvidas cruzaram a mente de Hisagi por um momento. O homem que tinha a visão mais abrangente do campo de batalha, Iwate, já havia sido subjugado nas mãos de Kurosaki Ichigo. Se for esse o caso, ele não tem escolha senão prosseguir em seu próprio caminho para pegar e montar as peças de guerra. Se pudesse se espalhar por toda parte como os Shinigamis lutaram e triunfaram em vários lugares, então a esperança retornaria certamente para as pessoas que estavam lidando com os esforços da restauração. Agora a Soul Society entrou no que se tornou uma nova batalha chamada recuperação pós-guerra, porque nesse momento as pessoas só podem se tranquilizar buscando informações. Em outras palavras, a partir daqui é uma batalha que só eu posso descrever. Em resposta ao que Hisagi explicou, referente à situação, Kokaku se abriu e cruzou os braços enquanto respondeu: "Mas eu quase não consigo falar dessas coisas, entende? Afinal, eu simplesmente lancei o grupo do Esquadrão Zero e o grupo do Ichigo." É o tom áspero da voz de uma mulher forte, mas é uma voz maravilhosa que penetra profundamente. A partir disso, Hisagi concluiu de alguma forma: eu acho que não há muito para falar aqui. Em vez de não querer falar sobre o passado, dizer que fiz o que eu fiz apenas trazia um certo humor, como aceitar tudo fazendo parte da vida cotidiana. Bem, acho que vou dar-lhe meus cumprimentos por hoje. Virei visitar outra vez. Apesar de problemático, você pode vir aqui de vez em quando, já que eu tento a ficar tensa sempre que você se queixa sobre suas disputas de Shinigami. Se você quer uma história, pergunte ao meu irmão mais novo, Ganjo. Esse cara marchou para o Palácio do Rei das Almas junto com Ichigo e seu grupo. Suponho que você possa conversar com ele. Ao Palácio do Rei das Almas? Falando em Shiba Ganjo, ele é um homem que já apareceu como Ryoka junto com Ichigo e outros durante a época do escândalo da execução de Kutiki Rukia. Por que um homem de Hukongai subiu ao Palácio do Rei das Almas? Como ficou debilitado na linha de frente na fase final da guerra, essa é a primeira vez que Hisagi ouviu falar desse fato. Pensando nisso, ainda não cobriu o que aconteceu com Kurosaki e o grupo. Naturalmente, ele deve entrevistar o grupo de Ichigo, que foi o envolvido mais profundamente até o final da guerra. No entanto, eles são habitantes do mundo humano e não da Soul Society. Para viajar expressamente para o mundo humano para entrevistas, ele deve obter a permissão do comandante. Eu acho que eu vou poder receber a permissão do comandante, mas eu me pergunto se Kurosaki vai cooperar.
Eu não consigo imaginar esse cara falando sobre si mesmo com muitos detalhes. Enquanto ele pensava em perguntar para Inoue e Osado se necessário os dois que aparentemente residiam no bairro de Ichigo, Hisagi decidiu adiar isso, por enquanto dedicando tempo à família Shiba. Eu entendo, eu vou ouvir a história do seu irmão mais novo em primeiro lugar. Tudo bem, se você quer Ganjo, ele provavelmente está montado em seu javali, vagando pelo oeste de Hokongai novamente. Se você procurar por ele corretamente, acho que você pode encontrá-lo imediatamente. Ele é um idiota tão barulhento que você irá reconhecê-lo instantaneamente. Certo, tudo bem. Eu vi o seu rosto uma vez ou outra sempre que ocorria algum distúrbio. Seguindo o conselho sobre essa perseguição dinâmica, Hisagi se curva a Kukaku antes de deixar para trás a casa com a plataforma de lançamentos de fogos de artifício anexado a ela. Então, quando ele se aproximou de seu veículo, que estava estacionado um pouco mais acima na estrada, Hisagi notou algo. Alguns homens haviam se reunido em torno desse veículo que Hisagi tinha tido a dificuldade de encomendar do mundo humano, Heishi Fields. Aqueles homens pareciam improváveis de ser cidadãos comuns de Hokongai. Além disso, a natureza do reiatsu que eles emitiam era diferente da de um Shinigami ou de um Quincy. O quê? Por que existe um Kawasaki Z2 em um lugar como esse? Na palavra do homem que passava a mão nos cabelos que se estendiam ao redor dos seus ombros, a alta figura do jovem que estava ao lado dele encolheu os ombros. Quem sabe? Diante dos olhos dos homens, há uma moto do mundo humano caracterizada por sua profunda tinta carmim. Eles morreram e vieram para Hokongai, onde se acostumaram com a presença dos padrões de cultura circundantes do lugar, que é como se fosse desde a era de Heian até o período de Edo. Como não houve uma grande reforma cultural em comparação com o mundo humano, há muitas coisas que fazem você se sentir na antiguidade, como roupas e construções e, desde que chegaram a Soul Society, os outros nunca viram esse tipo de automóvel até esse momento. Então, estando atrás deles, um sujeito parecido com um cavalheiro com um tapa-olho preto que cobria seu olho direito, olhou aquela moto com grande interesse enquanto abria a boca para falar. Independentemente de sermos Fullbringers que manipulam a alma da matéria, as coisas que podem ser trazidas para esse lugar através do Konsho são apenas as roupas e os artigos que podem ser considerados parte de nossa pessoa. Embora talvez haja alguém que ame esses veículos de duas rodas a um nível que só pode ser descrito como unidade de cavaleiro e cavalo. E quanto a coisas como a gasolina? É dito que a Soul Society basicamente não produz petróleo. Parece que a maior parte do que quer que se torne combustível, em vez disso, será enviado ao Departamento Tecnológico e Nobres da Seireitei. Então isso significa que essa moto é um brinquedo de algum nobre? Ouvindo o jovem falar sobre esse aspecto da Soul Society, o homem com os cabelos balançados franziu a testa ligeiramente. Por trás dele, palavras que negavam que tais especulações foram ditas. Eu economizei meus salários para comprar essa coisa, se bem não deixa de ser um brinquedo, no entanto. Se voltando para olhar na direção de Hisagi, o recém-chegado que acabara de aparecer, o homem com os cabelos bem penteados estreitou os olhos com uma expressão sorridente. Oh, eu pensei que tinha ouvido o som de uma moto rara aqui, mas nunca esperaria me encontrar cara a cara com o Shinigami. Observando o rosto do homem que se virou para olhar para ele, Hisagi mexeu as sobrancelhas com desconforto. Esse rosto combinava bem com a descrição pessoal que circulou entre o Gotei 13. Muitas vezes antes como uma pessoa perigosa que mata Shinigamis. Hisagi nunca o tinha visto pessoalmente, mas seu cadáver, depois de ter sido derrotado por Ichigo no mundo humano, acabou indo parar na Soul Society. Ginjo Kugo.